Naquela noite, David não estava pensando em mudar o destino de ninguém. Ele só queria chegar em casa. O dia havia sido longo, o corpo cansado e a estrada quase vazia ajudava a mente a desligar. Chovia fraco, o tipo de chuva que não faz barulho, mas deixa tudo mais escuro do que deveria. O rádio estava ligado baixo, apenas para quebrar o silêncio, quando algo no acostamento chamou sua atenção. Um carro parado, pisca-alerta ligado, sem sinal de movimento ao redor. Por alguns segundos, David pensou em seguir em frente. Não seria a primeira vez. Mas algo naquele cenário parecia errado demais para ignorar. Ele diminuiu a velocidade e encostou alguns metros à frente. O coração batia mais rápido do que o normal. Aproximou-se com cuidado e olhou para dentro do carro. No banco do motorista, um homem estava desacordado, inclinado sobre o volante. A respiração era fraca, quase imperceptível. David tentou chamar por ele, bateu no vidro, mas não houve resposta. O celular não tinha sinal. A estrada continuava vazia. O tempo parecia parado. Sem pensar muito, David tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Quebrou o vidro do carro, abriu a porta e puxou o homem para fora. Tentou acordá-lo, fez o que lembrava vagamente de primeiros socorros, falando em voz alta para manter a própria calma. Foram minutos longos, angustiantes, até que o homem finalmente reagiu. Abriu os olhos confuso, respirando com dificuldade, sem entender onde estava. Quando a ambulância chegou, tudo pareceu se resolver rápido demais. O desconhecido foi levado, e antes de entrar no veículo, olhou para David e disse apenas uma frase simples, quase automática. Obrigado. Você salvou minha vida. David ficou ali por alguns segundos depois que a ambulância partiu, olhando para a estrada molhada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois entrou no carro e foi embora. Nunca soube o nome daquele homem. Nunca mais o viu. Com o tempo, o episódio virou apenas uma história curiosa, daquelas que a gente conta raramente, como prova de que fez a coisa certa em um momento difícil. Os anos passaram, a vida seguiu seu curso normal. Trabalho, família, responsabilidades. A lembrança daquela noite foi ficando cada vez mais distante até se tornar quase irrelevante. Até que, cerca de 10 anos depois, em uma manhã comum, tudo voltou à tona de forma brutal. David estava em casa, tomando café, quando o noticiário interrompeu a programação normal com uma reportagem urgente. Um homem havia sido preso após novas evidências ligarem seu nome a crimes antigos, casos que ficaram sem solução por anos. A imagem do suspeito apareceu na tela. David sentiu um frio percorrer o corpo. O rosto era impossível de confundir. Era o mesmo homem. O homem da estrada. O homem que ele havia salvado. A princípio ele achou que fosse coincidência. Mas quanto mais a reportagem avançava, mais claro ficava que não havia engano. O nome, a idade, o histórico. Tudo batia. David desligou a televisão, mas a imagem continuou presa em sua mente. Nos dias seguintes, acompanhou o caso em silêncio, lendo notícias, assistindo a trechos do julgamento, tentando entender como alguém que parecia tão frágil naquela noite podia estar ligado a coisas tão sombrias. As investigações revelaram detalhes perturbadores. Crimes cometidos ao longo de anos, pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Famílias que esperaram respostas por tempo demais. E então veio a informação que mais abalou David. Alguns dos crimes haviam acontecido depois daquela noite na estrada. Depois do momento em que ele decidiu parar, essa constatação ela trouxe um peso que ele nunca havia sentido antes. Não era culpa direta, mas também não era algo fácil de ignorar. Ele começou a se perguntar coisas que nunca havia considerado. Se tivesse seguido em frente, o que teria acontecido? Se não tivesse ajudado, aquelas histórias existiriam? Ele sabia que não tinha como prever o futuro, mas o pensamento insistia em voltar, noite após noite. Durante o julgamento, uma frase dita pelo acusado foi amplamente divulgada pela mídia. Em um depoimento frio e direto, ele afirmou que deveria ter morrido naquele dia, que talvez tudo tivesse sido diferente se não tivesse sobrevivido. David ouviu essa frase apenas uma vez. Foi o suficiente. Ele nunca mais quis assistir a nada relacionado ao caso. Com o tempo, David percebeu que não havia resposta clara para o que sentia. Ele não se arrependia de ter ajudado. Sabia que naquele momento, agiu como qualquer ser humano deveria agir, mas também não conseguia ignorar as consequências que vieram depois. A ideia de que uma boa ação pudesse indiretamente abrir caminho para tanto sofrimento era difícil de aceitar.
Hoje, David raramente fala sobre isso. A história veio à tona apenas porque jornalistas ligaram os pontos durante o julgamento. Para ele, tudo se resume a uma única noite. Uma estrada escura e uma decisão tomada em poucos segundos. Uma decisão que parecia simples, mas que carregou consequências impossíveis de imaginar. E é por isso que essa história incomoda tanto. Porque não envolve vilões óbvios nem escolhas erradas no momento em que foram feitas. Envolve apenas uma pergunta que nunca terá resposta definitiva. Se você estivesse naquela estrada naquela noite, vendo um desconhecido entre a vida e a morte, o que você faria? Porque algumas decisões duram apenas instantes, mas seus efeitos podem ecoar por uma vida inteira. Se quiser, posso ajustar o texto para tempo exato de narração, adaptar para voz IAL específica, criar título, descrição e tags otimizadas. Escrever uma continuação ainda mais pesada. É só me dizer.